Boa noite, pessoal, tudo bem? Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Tá tudo certo? Som, imagem? Me digam aí se vocês estão me acompanhando, se está tudo certo. Mandem um joinha aí. Quem está me ouvindo, quem está me vendo? Beleza, Ismael, obrigado, tudo certo. Obrigado, Jane. Show de bola, vamos chegando. Hoje é uma live um pouco diferente e esse é um dos projetos que a gente tem para 2020, que é justamente começar a fazer umas lives com vocês, meus alunos, para que vocês contem um pouco das histórias que vocês têm do dia a dia, das histórias de vida real no direito médico, né? E a gente vai começar hoje, inaugurando justamente com uma história que envolveu diretamente, né, duas alunas, e eu vou até, enfim, a Lídia e a Dawana, né, a Dawana não quis participar da live, tá bom? A Dawana ainda tem um pouco de vergonha, nós vamos arrancar ela dessa zona de conforto muito em breve, viu, Dawana? E a Lídia já é mais próxima das redes sociais, e eu vou conversar com ela um pouquinho. Eu só preciso me lembrar, faz um tempo que eu não faço live direto aqui pelo Instagram, a gente tem feito pelo YouTube, né? Eu preciso ver como é que eu faço aqui para... Aqui, Lídia. Opa, Lídia. Agora eu estou só aguardando a Lídia entrar comigo aqui. E a história de como a gente conseguiu uma liminar, como é que a gente fez um trabalho conjunto aí, que a gente conseguiu obter uma liminar muito importante. Oi, Lídia. Oi, boa noite. E aí, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, professor? Boa noite, galera. Tudo jóia. O pessoal chegando aqui na nossa live. Vocês estão me ouvindo? Estou tentando usar um fone aqui diferente para ver se funciona mas legal. Você tá muito chique, hein? Emprestei aqui do meu irmão companhia. Acho que vai dar certo. Maravilha. Eu tô te ouvindo bem, tô vendo bem, tá tudo ótimo. Que bom, que bom. Então tá jóia. E aí, Lídia, como vão as coisas? Já terminou as férias? De volta ativa? Terminamos, já voltamos. Na verdade, esse ano nem férias eu tirei alguns dias de descanso e já estou faz dias na ativa trabalhando. Não pode parar, né, professor? O direito médico não para, né? Isso aí. A Dawana está acompanhando a gente, que eu já vi ela passando aqui. Ela ainda tem um pouquinho de vergonha de aparecer, mas já nós vamos tirar ela dessa zona de conforto, né? Isso aí, Dawana, próxima live é com você, hein? É isso aí. Maravilha, maravilha. Bom, para a gente iniciar aqui a nossa conversa, né, Lídia, primeiro quero agradecer a tua generosidade de compartilhar com a gente a sua história, né? Porque é uma história que não envolve só uma liminar, envolve você pessoalmente, né? E só para a gente rememorar, né, no ano passado a gente teve uma situação envolvendo a empresa Allergan, né, que é a empresa que fabrica as próteses, né, de silicone e tal. E inclusive já vou avisando, tem um vídeo meu no YouTube que fala só sobre isso, tá? Para quem quiser assistir depois, dá uma chegadinha lá no YouTube. A gente fez uma live ano passado, logo que esse caso estourou, e até para comentar um pouco a questão do recall, enfim, porque a Allergan não quer chamar de recall, né? A Allergan acaba querendo dar outra nomenclatura, mas a gente sabe que na prática é um recall. A partir do momento que detectou um possível dano para o consumidor, né? A partir daquela peça, vamos dizer assim, né? É um dano em potencial, enfim. Então, há necessidade de haver a troca, né? Para quem desejar trocar. A gente fez até aquela comparação, não comparando evidentemente as situações, mas aos olhos do Código de Defesa do Consumidor, a gente compara com um veículo, né? Quando uma empresa que fabrica um carro detecta um defeito que pode eventualmente causar um dano, não significa que todos os carros que estão com aquela peça vão matar alguém, né? Mas ele é obrigado a fazer o recall. Ele é obrigado a convocar todos os proprietários daquele veículo para fazer a troca da peça. Claro que aqui a gente está falando de um procedimento que envolve saúde, uma intervenção cirúrgica e tal, é mais complexo. Mas, como eu coloquei lá naquele vídeo, eu entendo que os consumidores, as consumidoras, os consumidores teriam o direito a procurarem a Allergan se quiserem para fazer essa troca, né? E aí é que entra a nossa história, né? É isso aí. Aí é que entra a nossa história.
Fala pra gente, deixa eu só confirmar, Lídia, você é agora da 4ª turma, da nossa última turma, né, da formação. Sim, sou da 4ª turma, isso. Eu às vezes, vocês são muitos, às vezes confundo a turma que vocês estão. Mas você é da 4ª turma, tá. E aí você, enfim, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, pra gente poder, até a gente chegar na nossa junção, quer dizer, que a gente se juntou e falou, vamos resolver esse problema, né? Bom, boa noite, galera, mais uma vez. Tá caindo meu negócio aqui, gente. Não reparem. Bom, eu sou advogada há 2 anos e logo de início eu já queria escolher uma área que fizesse meu coração bater mais forte. E como eu já contei pro professor Oswaldo, contei inclusive lá na imersão, né, que postando nas redes sociais, dei de cara com o professor Oswaldo e comecei a assistir os vídeos dele, me interessei pelo direito médico, consumi todos os vídeos do YouTube e comecei a ler livros, comecei a ver artigos e me interessei, me apaixonei pelo direito médico, pela importância dele que ele tem mesmo para a sociedade. A gente sabe que a saúde é uma coisa que é meio que deixada de lado hoje em dia, né? E saber que existe uma área do direito que trata só disso me chamou muita atenção. A partir disso, quase entrei na 2ª turma, quase entrei na 3ª turma, mas na 4ª eu entrei. E a partir daí eu me senti muito em casa, porque eu fui muito acolhida pelo professor e pelos colegas, tanto que eu tenho amigos no grupo, né? Tem a Dawana, a gente acabou se conhecendo pessoalmente, nos encontramos em duas oportunidades já, acabamos fazendo esse grupo, né? Porque ela também tem a prótese da Allergan, né? E a gente de cara, né, professor, quando eu entrei na turma, eu acho que foi até uma das nossas primeiras conversas, foi sobre o recall, né? Porque sim, eu tenho a prótese da Allergan e eu fiquei muito preocupada quando eu fiquei sabendo desse recall. E procurei o professor, falei para ele sobre a minha situação e ele falou, vamos resolver isso juntos. Porque até então, ninguém sabia que rumo, né? Até agora a gente não sabe exatamente qual o rumo disso, né? A gente não sabe exatamente que caminhos essas ações, enfim, essas decisões, como que a Anvisa vai lidar com isso daqui para frente, como que os tribunais vão lidar com isso. Então, eu fiquei muito preocupada, porque além de envolver um tema que envolve a saúde pública, a minha, particularmente, também está no meio desse bolo. Então, a gente se juntou e conseguimos montar uma ação e ganhar uma da Allergan. Conseguimos ganhar essa briga da Allergan e consegui eliminar para trocar minha prótese. Legal. Bom, você já deu spoiler do final da nossa conversa, né? Brincadeira. Até porque no próprio card eu já comentei da liminar. Né? Então, na verdade, assim, foi um trabalho muito legal, porque a gente conseguiu, enfim, nós nos reunimos, nós 3, né? Eu, você e a Dawana, e no primeiro momento até você assumiu ali a titularidade, né, para redigir a peça e tal, e a gente foi fazendo então a várias mãos, e você encaminhando para a gente revisar e tal, e assim, para mim, particularmente, é um orgulho muito grande, porque eu realmente, enfim, vocês sabem o quanto eu vibro com as conquistas de vocês, ainda mais quando eu consigo participar de alguma delas, né? Então, e fala um pouquinho, assim, claro, en passant, a gente não vai aprofundar muito nisso, mas conta um pouquinho do mérito da ação mesmo, assim, o que você, mais ou menos, o que foi arguído, conta para o pessoal, assim, a ideia, mais ou menos como ela foi construída, né? Então, com base no CDC, enfim, fala um pouquinho sobre eu, basicamente, com base no Código de Defesa do Consumidor, a princípio, eu contei a minha história mesmo, né? Ali contei minha história e falei que não acho justo que eu, enquanto saudável, enquanto mãe, enquanto mulher, enquanto uma vida com tudo em cima, tenha que conviver com o medo de ter um câncer por conta de um produto defeituoso. Porque o que acontece? Eu tô no meu corpo com um produto defeituoso. Eles trouxeram isso a público. Inclusive hoje, professor, eu tive acesso a um artigo. O artigo está em inglês, eu não consegui terminar de ler ele todo,
mas tem novos números que os casos de linfoma estão aumentando. Caramba! Subiu para 800 e não me lembro exatamente o número. Me manda depois esse artigo, tá? Mando. Eu baixei ele e não consegui terminar de ler ele todo, mas eu encontrei uma fonte, como eu disse, o artigo está em inglês, eu consegui ler muito pouco ainda, mas a gente vai traduzindo juntos. Isso, e aí eu fiquei até preocupada, porque conforme eu estava conversando semana passada com um colega médico, a gente estava falando com ele sobre a minha troca, né, os exames que eu tenho que fazer e tal, e ele falou que ele se preocupa muito com isso, porque não estão dando ao caso a devida atenção, porque esse recall não chegou até as pessoas que ele tem que chegar. E essa é uma das bases do recall, né? O CDC fala que o consumidor ele tem que ser informado que aquele produto é defeituoso. E isso não está acontecendo. Eu aleguei isso, né, na minha ação, a juíza acatou todos os meus argumentos, e eu fiquei muito feliz com isso, de saber que realmente a gente consegue fazer valer o nosso direito, porque é sim uma questão de saúde pública, né? Não dá para discutir isso. Sim, sem dúvida. Essa questão do dano em potencial, quando a gente tira da área da saúde e olha, né, assim, sem querer parecer repetitivo, mas com a questão do carro, quer dizer, eu não sou obrigado a andar com um carro que o freio pode falhar e eu posso morrer a qualquer momento, né? Esse freio pode ser que ele nunca falhe, mas eu não posso, né, correr esse risco. Então, aqui nós estamos falando de um potencial câncer. E na live, eu me lembro que eu comento, inclusive, que há uma matéria que foi publicada na revista brasileira de cirurgia plástica, que já havia detectado um caso desses em 2017, 2016, exatamente, se não me falha a memória. Tem lá. Aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil. Tem a referência lá, né? Então, eu até cito esse caso na minha ação. Eu coloco esse caso na ação. Eu coloquei ele. Não, legal. E a liminar, enfim, eu posso ler o trechinho final dela aqui? Pode. Só para a gente destacar o que o juiz... É uma juíza ou um juiz? Juizar. Eu acho que facilitou, né? Verdade, né? Vamos lá. Então, assim, a parte dispositiva, né, o dispositivo final da concessão da liminar, diz assim: verifica-se, portanto, que o entendimento supramencionado se amolda perfeitamente à casuística dos autos, razão pela qual, presente dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, a concessão da liminar é a medida que se impõe. Ante ao exposto, defiro o pedido de tutela antecipada, para o fim de determinar que a requerida, a Allergan, né, foi contra a Allergan só, né? Só contra a Allergan. Só contra a Allergan, tá certo. Só contra a Allergan. Bom, depois eu vou te perguntar, mas vamos lá. Para o fim de determinar que a requerida, a Allergan, né, custeia a cirurgia de troca da prótese mamária no valor de R$ 14.010, conforme o orçamento anexo, sequência 1.19, bem como todo o pós-operatório, incluindo medicamentos e demais tratamentos complementares, se necessários, devidamente comprovados por meio das respectivas notas fiscais que deverão ser apresentadas pela autora. Então aqui, a juíza autorizou, obviamente, né, porque você fez o pedido, a juíza autorizou o custeio da cirurgia, né, da troca da prótese mamária, quer dizer, eles vão ter que dar uma prótese nova e vão ter que custear a cirurgia, né? Exatamente. Os honorários médicos, tudo. E além disso, todo o pós-operatório, incluindo aí medicamentos, tratamentos complementares se necessário, porque a gente sabe que o pós-operatório dessa cirurgia não é tão simples quanto parece, né? Tem que tomar uma série de medicação, tal. Sim, tem que usar tem que usar um sutiã especial, que custa R$250 cada um, você tem que ter pelo menos 2. Tá. E fora que você, assim, são coisas que às vezes a gente não consegue nem mensurar, mas limita a sua própria mobilidade, né? Exatamente. Trabalho, mobilidade, dirigir, tem uma série de 15 dias sem dirigir. E tudo isso a gente levou em consideração na hora de fazer a ação, né? A Dauana está aí acompanhando. A Dauana, que mora em São Paulo, fez questão, né, que a gente falasse sobre isso. Porque
Acontece até, tem até uma cliente minha aqui na live também acompanhando, ela também está com esse problema, a gente está tentando resolver o problema dela também. Ela entrou em contato com a Allergan e a Allergan, ela quer dar somente a prótese. Isso porque no caso dela, ela já tem um nódulo. Ela já está entre aquelas pessoas que eles deveriam fazer toda a troca. Nossa. Sim. É um caso muito mais grave que o meu, porque eu tô saudável, eu quero trocar porque eu não quero correr o risco de ter um coma, de ter algum problema. Por prevenção, né? Por prevenção. Exatamente. No caso dessa minha cliente, ela já tá com algum probleminha ali, ela precisa fazer por recomendação de médico. Ela procurou 4 médicos e os 4 médicos pediram a troca imediata. Nossa. Como todo procedimento, né, a gente primeiro tentou resolver administrativamente, entrou em contato com eles, com a empresa, e eles pagam a prótese. Sim. Somente a prótese. E o problema não é com ela, o problema não é culpa dela, então nada mais justo que a empresa pague, arque com todas as custas. A cirurgia dela vai ficar muito mais cara que a minha. Sim. Mas eu até comentei com ela, a gente não deve se preocupar se apegar ao valor em si, porque o que é mais importante agora? A sua saúde. Claro, né? Se livrar dessa prótese defeituosa, ela já está com contratura, né? A prótese dela já está no estado avançado já de decomposição. Eu não sei exatamente como que é, se é rachadura, não sei exatamente o que é, mas precisa trocar de forma imediata. Nossa. E assim, a nossa preocupação é quantas pessoas têm essa prótese, já estão e ainda nem sabem desse recall, né? Isso é muito preocupante. Eu me preocupo muito enquanto mulher. Sim, sem dúvida. Bom, espera aí, só terminar. E aí ele fixou aqui, sob pena de incidência de multa diária. Eu já fui mudando de assunto, né? Não, mas é dinâmico mesmo, tem que ser assim. Até porque foi um parênteses que eu mesmo abri aqui para você falar. Vamos lá, sob pena de incidência de multa diária de R$500 por dia de descumprimento, limitada a 14 mil, a ser revertida em favor da parte autora. Então ainda houve aqui a fixação de multa diária. E você, sim, então, você passou por um profissional médico, fez o orçamento, ele analisou o caso tal, e é com base nesse orçamento que foi feito o pedido da ação, é isso? Isso. Vocês estão me ouvindo? Caiu o negócio. Acho que o fone parou, né? Mas estamos ouvindo bem, Tá ouvindo? Tá. Desculpa, professor, pode repetir a pergunta? Repito, claro. Só que o único problema é que você tem que talvez abaixar um pouquinho, porque senão você ouve e ele entra no seu próprio, entendeu? Fica dando eco a minha voz. Abaixar um pouquinho o seu volume, que dê para você me ouvir, mas que ele não vaze e volte. Acho que agora ficou. Tá bom. Tá. Show. Tá. A pergunta foi assim, como é que você foi? Você foi atrás de um médico da sua confiança, pegou o relato. Eu digo assim, vou te perguntar porque tenho certeza que pessoas que estão na situação como você vão te procurar para você entrar com essa ação. E aí a gente já tem que mais ou menos saber qual documentação necessária, né, para entrar com essa ação. O que o paciente precisa ir atrás, o que ele precisa levantar de documentos, né? Olha só, eu procurei o meu próprio médico, o médico que fez a minha cirurgia 5 anos atrás. Eu fui atrás dele mesmo. Porque assim, a preocupação maior até dos médicos, o que eu tenho notado isso, porque eu cheguei a conversar com alguns médicos, alguns colegas médicos, clientes, sobre essa questão, para entender a opinião deles. Os médicos têm um pouco de medo, a impressão que eu tenho é que eles têm medo que a responsabilidade recaia sobre eles também. Entendi. E aí, quando a gente pergunta para os médicos, eles falam, não é necessário. Inclusive, o meu médico chegou a me falar isso. Olha só, Lídia, eu não acho que seja necessário, porque não é recall. Ele não queria que eu trocasse. Ele acha que desnecessário, porque são poucos casos. Mas, ao mesmo tempo, professor, ele mesmo me relatou, meu médico é de Curitiba. Tá. Ele mesmo me relatou que ele tem conhecimento que em Curitiba tem 3 casos suspeitos de pessoas com... E assim, são números que não são contabilizados, inclusive não estão, né, nas matérias que a gente tem nesses acessos.
E aí eu fiquei mais preocupada ainda. Mas ainda assim, quando eu conversei com ele, eu falei para ele a minha posição, que sim, eu não queria ficar com essa prótese, sabendo que eu poderia desenvolver, né, esse linfoma. Ele aceitou e a partir daí a gente começou a ver como que seria. Ele ficou preocupado de colocar o nome dele nessa ação. Eu falei para ele que eu não colocaria o nome dele nessa ação, porque a responsabilidade não é dele. Sim. Eu não sei se esse é o seu entendimento, se que o médico... Tem gente que acha que o médico é responsável porque ele que ofereceu o produto. Eu não sei, porque, sei lá, um produto mundialmente conhecido, não sei, eu não acusaria o médico. Então, deixa eu fazer um parênteses nisso daí. A gente falou um pouco sobre isso naquela live no YouTube, justamente porque há algumas posições que eu vejo como contraditórias. A própria Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica passou um comunicado dizendo que não era para ter alarde, não era para os médicos entrarem em contato com os pacientes, não era para... E eu acho isso errado. Particularmente acho isso errado. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica deveria encaminhar um comunicado para os médicos cirurgiões plásticos que fizeram o implante, né, dessa prótese, para que eles sim entrassem em contato com os seus pacientes e informassem que existe esse risco, tal, até para que eles pudessem se eximir de uma eventual responsabilidade, entendeu? Porque não adianta, eles estão querendo dizer que não é recall porque a Allergan não chamou de recall, mas não interessa, tem cara de recall, tem olho de recall, tem cheiro de recall, né? Tem nariz de recall, só não estão querendo chamar de recall, é um recall. E assim, estão com muito, como você falou, quer dizer, muita gente nem sabe do que está acontecendo com essa prótese, né? Muitas mulheres têm e nem sabem se tem, no mínimo para elas voltarem no médico e o médico ajudar a identificar se é uma prótese ou não, que está na lista, que não está na lista. Isso faz parte do ônus. Isso faz parte do ônus da profissão. Acontece. Eu não vejo culpa do médico. Ele não tem culpa. Como é que ele vai saber que essa prótese vai dar câncer? Ele não tem. Mas o médico tem essa obrigação. Eu fico tentando sempre buscar umas metáforas assim para a gente poder tentar visualizar. Mas é mais ou menos como assim. Imagina que você entra hoje com uma ação judicial pelo seu cliente, tá? Como advogado. Pô, a tese tá linda, tal. E aí vem uma decisão em repercussão geral do STF que contraria toda a sua tese. Você não vai avisar o seu cliente que a chance dele perder é enorme? Diz, olha, mudou a tese, não é culpa minha. Olha aqui, quando eu entrei com a ação, tá aqui, ó, todas as jurisprudências a respeito, você estava tranquilo, mas o STF mudou tudo. Então a gente vai ver o que a gente vai fazer, muito provavelmente a gente vai perder, vamos conversar, tal. É o mínimo que se espera de um bom advogado. O que os médicos estão assumindo é uma posição de defesa, eles estão na defensiva, estão amparados por uma comunicação da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que eu discordo, como eu comentei, eu acho que não deveria essa orientação, mas eles teriam que puxar o prontuário e ver, olha, todo mundo que nós fizemos aqui essas próteses, eu vou ter que chamar de volta, e no mínimo dar uma orientação. Olha, se você tiver alguma suspeita, se você quer fazer a troca, eu te dou um laudo, eu não posso fazer, mas a Allergan tem a obrigação de fazer, tal. Te dou um relatório, te dou um laudo, entendeu? E aí você vai atrás disso, né? Então, mas no mínimo, manter essa boa relação com o paciente. Se ele entende que não deve trocar, aí ele está assumindo risco. Veja só a posição. Você vai no médico, e aí ele diz que você não deve trocar, ele está assumindo risco. Aí ele está chamando para ele. Olha que posição delicada que eles ficam. Então, mas de novo, tá tudo bem, faz parte da profissão. Ele ganhou por isso, ele não fez de graça, ele não fez pro bono, né? Ele ganhou os honorários por isso. E muitas vezes não são poucos esses honorários, né? A cirurgia plástica não é barato. Não é barato. Né? Então, assim, faz parte do risco do negócio. É um negócio, cirurgia plástica, faz parte do risco do negócio. Teve uma mudança no mercado, ele pôs dentro de você um produto que foi considerado defeituoso, tá certo? Ele não pode agora se omitir e ficar na defensiva. Tá? É assim que eu entendo, não é? E eu acho complicado, porque o médico não sabe disso.
E ele segue uma orientação da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que, a meu ver, está errada. No fundo, não tinha que pôr o médico, tinha que pôr a sociedade como reação. Pois é. A Allergan e a sociedade. Porque eles têm o dever de informar. Eu não sei como, talvez seja até algo para a gente desenvolver depois, entre nós, alunos mesmo, das nossas turmas aí, como a gente faz em alguns casos, o Ministério Público tem que agir. O Ministério Público tem que agir não é para troca, né, não é para fazer a troca. O Ministério Público tem que agir em cima da Allergan, para que ela emita um comunicado muito mais amplo, em televisão, como é feito com os recalls de carro, entendeu? Foi uma coisa muito tímida, né? Foi uma coisa muito tímida. Demais. Muito tímida. Demais. E se quem sabe, é por conta das redes sociais. Porque eu quase não assisto TV, mas a gente certamente ficaria sabendo, né? Se tivesse passado em algum programa, alguma coisa assim. Eu acho que até teve, né, uma ou outra chamadinha, mas nada comparado ao que deveria mesmo ser feito. Sim. E comentando sobre o que o professor acabou de falar, foi isso que eu senti em alguns casos que eu tive acesso. Quando o médico entende que ele não será responsabilizado por conta dessa ação, ele começa a mudar de figura. Ele relaxa, né? Ele começa a aceitar que a paciente... ele entende o medo da paciente. Ele sai da defensiva. Mas a princípio, eles acatam o que a sociedade falou por conta de... Eu não sei se existe alguma coisa por trás disso. Olha, vai sobrar para vocês. Ou se realmente eles não concordam. Mas eu percebi, né, com base nos casos que eu tenho acesso, que quando ele entende que o nome dele não vai estar envolvido, ele relaxa e passa, né, a falar com a paciente mesmo, e explicar para ela que realmente vai ser tudo bem, vai dar tudo certo, tudo bem que agora você quer trocar, vamos fazer a troca então. Inclusive os médicos, quando a paciente procura um médico que não foi ele que colocou a prótese, ele não tem essa posição defensiva, né? Então a gente percebe que é o medo deles de alguma forma ser responsabilizado também por conta de oferecer o produto. Eu acredito que isso esteja atrapalhando até as pacientes terem acesso, porque pelo menos o médico que me atende, ele me disse, eu perguntei, ele não foi até as pacientes. Algumas pacientes vieram até ele, inclusive algumas fizeram a troca por conta própria. Nem foram atrás, porque provavelmente não sabiam dos seus direitos, né? Sim. E porque é aquilo, né? Acha que vai ser muito difícil, muito complicado, que não vai ganhar, que vai demorar muito, e aí fica naquela situação. Eu vou fechar aqui a janela porque os cachorros estão fazendo barulho. Pode fechar. Pronto. Eu vim fazer, hoje eu estou em casa também, vim fazer a live aqui, mas a criançada foi toda jogar bola, então por isso que está silêncio por enquanto. Que bom. Já eles chegam. Pois é, acho que a gente tem que fazer essa live para os médicos também, né? Pois é. Uma live de orientação. Eles não são, é isso que eu, assim, a princípio, eu acho que eles não são responsáveis. O meu medo é que eles possam acabar sendo responsabilizados no futuro pela omissão e pela falta de informação, né? Pelo dever de informar o paciente, né? Porque eu acredito... Pode falar. Isso, assim, pelo que eu entendi, as pacientes realmente não estão sendo informadas, tanto que às vezes que eu falei sobre isso aqui no Instagram, algumas pessoas vieram falar comigo, né, com até certo desespero, né, como assim, e agora? Hoje mesmo, depois que eu anunciei a nossa live, recebi algumas mensagens, como que eu faço? Porque assim, algumas pessoas não têm nem acesso, né, a qual prótese elas têm. Nem sabem se estão com a prótese da marca da Allergan, né, se estão com a Natrelle, que é a prótese defeituosa, e não sabem nem que tem direito a ter acesso ao prontuário, né? Até uma colega mandou mensagem, como que eu faço? Falei, entra em contato, o médico tem que te passar, a documentação é sua. Mas assim, é a falta de informação mesmo que preocupa. Exatamente. E eu vou te falar, se eu tivesse que orientar algum médico nesse sentido, eu diria, olha, levante as suas pacientes, ajudaria ele a montar uma cartinha e encaminharia uma cartinha para cada paciente, informando e dando nome aos bois, enfim.
né? Olha, tá aqui, a prótese é essa, Allergan, Natrelli, tal, os lotes são esses, porque toda essa informação tá no site da Anvisa. Você entra no site da Anvisa, tá lá, tem lá o número dos lotes, tá tudo bonitinho. Então você consegue ver isso, até fazendo uma pesquisa, né? Então, mas eu acho que o médico deveria ter essa iniciativa, né? De passar. Hoje, naquele artigo que eu comentei agora há pouco, eu não sei se a tradução estava correta, mas pelo que eu entendi, 3 milhões de mulheres têm essa prótese. Nossa Senhora! É muita gente. É muita gente. No mundo, né? No falando mundo, você diz. A nível mundial. E aí, nesse artigo, ele fala dos casos na França, na Nova Zelândia. Que é aquilo que eu comentei na live, né? Isso, já tinham casos na França, já tinham casos nos Estados Unidos, já tinham casos em alguns outros países, né? Então... Mas é muita gente, é muita gente. E a gente levar em conta o tamanho do nosso Brasil, quantas mulheres têm essa prótese, nem sabem, né, do que está acontecendo. Não que todas tenham que trocar, não que todas queiram trocar, mas todas têm que saber o que está acontecendo, né? Exatamente. Que tem a prótese e que se elas não se sentirem confortáveis e ficar com a prótese, elas têm o direito Exatamente. Tem o direito de entrar, de reclamar judicialmente e conseguir, né? Porque é um direito, a gente, né? Nós conseguimos aqui eliminar. Sim. Não, e o teu precedente, puxa, acho que é um precedente, eu arrisco a dizer que acho que é uma das primeiras do Brasil, assim, acho que a gente não tem, né? É verdade, a gente não tem ouvido falar, não. Eu acho que o seu precedente, ele é histórico, sob diversos aspectos, né? Ele é histórico do seu ponto de vista. Eu estava muito apreensiva, porque como a gente não tinha precedentes, né? A gente não tinha onde buscar informações de ações como essa. Aquele dia, no dia da imersão, eu conversei com o Miguel, com o professor, com o doutor Miguel Kifuri. E eu e a Dawana, a gente foi conversar com ele, e eu perguntei para ele a opinião dele. Eu falei, doutor, o que eu faço? Ele falou, faz. E, inclusive, ele pediu para eu mandar para ele a inicial, eu ainda não consegui mandar. Que legal. Ele pediu para eu mandar para ele, eu vou mandar para ele, inclusive com a decisão, né? Mas ele falou, olha, se isso chegasse para mim a decisão, eu não pensaria 2 vezes, porque é sim uma questão muito séria. Isso tem que ser levado, tem que chegar no nível que todos saibam, porque ele também estava por dentro, ele tem um grupo, né, de estudos lá, e eles acabavam discutindo sobre isso, mas foi o que acabou me incentivando ainda mais a correr atrás, porque assim, se o Miguel Kifuri falou, tá falado, né? Então a gente conseguiu. Verdade, não, que legal, mas mais do que isso, né, assim, como eu estava falando, quer dizer, acho que você, a Dawana, enfim, a gente formou esse trabalho aí, e é uma decisão histórica, né, e às vezes as pessoas, a gente vê muita gente que não vai adiante, justamente achando que não vai conseguir, que é difícil e tal, e consegue, acreditando no que está fazendo, sabendo que tem razão, que tem direito, né, em algum momento isso é reconhecido. A gente sabe que é uma liminar, que isso vai ter toda uma tramitação processual ainda, eventual recurso, eu acredito que a Allergan ela não vai perder essa briga sem lutar muito, né? Porque isso é um precedente, né? Isso é um precedente grande, né? Para ela. Então, contrário, né, aos interesses dela. Então, a gente tem que estar prontos aí para a batalha, né? Esse nosso trio aí tá pronto, tá. Mas assim, para o pessoal que está assistindo, pro pessoal que está assistindo, eu falei, né, que a gente ia falar a trajetória de como a gente conseguiu essa liminar. A minha primeira atitude foi ir atrás da empresa. Eu entrei em contato com a empresa, depois de falar com o médico, ainda o médico falou, olha, não sei, vamos ver isso aí. Eu já entrei em contato com a empresa e a empresa falou que não. E assim, o e-mail deles, que me deixou muito brava, muito brava. Eles falaram que eles só vão pagar a cirurgia de quem tiver o câncer, de quem tiver o Nossa linfoma. Senhora. Quer dizer, eles vão tratar... Pra mim é absurdo isso, assim, eu achei ofensivo, eu achei... agressivo, passou né? por cima eles passaram por cima de todos os princípios, não concordo. E aí eu tive certeza que a partir daquela resposta eu não tinha dúvida que eu ia atrás para conseguir essa liminar, né, para fazer logo essa cirurgia, porque eu tô preocupada, eu tô com um produto no meu corpo que, né, claro. eu não sei. Potencialmente lesivo e altamente lesivo, né? Exatamente. Eu não vou. Inclusive, eu tive no médico semana passada, né?
acertando detalhes, eu vou fazer a cirurgia mês que vem, para fazer a troca, e a gente conversou bastante, e assim, eu percebi que ele também fica à vontade de saber que o fato, né, de eu trabalhar com essa área, eu conversei bastante com ele, expliquei para ele a situação, acho que agora as próximas pacientes ele vai pegar mais leve. Acho que agora ele não vai ser tão radical como ele foi no meu primeiro contato, né, e eu acho que é importante a gente, principalmente, falar sobre isso, né. Exatamente. As pessoas saibam que dá para fazer sim. E é pensar sobre, eu estou vendo o pessoal comentando aqui, né, descaso da empresa, falta de preparo e tal. Na verdade, assim, a gente tem que pensar com a lógica deles, né, para poder, até para preparar a ação, a gente sempre tem que pensar com a lógica da parte contrária, o que ela está, por que ela está agindo daquela maneira, né, é uma das coisas que eu acho muito importantes a gente estudar, né. Ela age dessa maneira porque, obviamente, a Allergan não é uma empresa beneficente, né? Não é uma empresa que faz as coisas de maneira gratuita, né? Ela visa o lucro, e muito lucro, e muito lucro. Se ela tiver que fazer a troca de todas essas próteses de maneira espontânea, o lucro dela vai reduzir consideravelmente num ano, né? Então, é muito melhor você não justamente aqui o que a Edna está comentando. Você vai ter um número muito pequeno de pessoas que vai atrás, como você foi. Então, você faz parte do risco calculado deles. Uhum. A única forma de fazer uma empresa dessa mudar de posição, ou é uma ação coletiva através do Ministério Público, né, que obrigue a fazer a troca geral, ou a gente começar, assim, a incentivar as pessoas a entrarem com essa ação, como você fez, né? E até através de você, se for o caso, né? As pessoas te procurarem para você entrar com essas ações para elas. Você tem agora o seu case de sucesso, né? Isso. É um case de sucesso. É um case, eu sou o meu case de sucesso. Você é o seu próprio case de sucesso. E começar a entrar com as ações. Porque talvez se o volume começar a crescer, eles compreendam que passa a não ser lucrativo ter as ações, porque as ações têm custo judicial. Você provavelmente vai ganhar honorários, mesmo se obviamente for mantida, né, a procedência, o que a gente espera, se a liminar for mantida, né, e for procedente, você vai ter honorários advocatícios, porque mesmo atuando em causa própria tem direito a honorários advocatícios. Uhum. Tem a questão do dano moral, a gente pediu, né, dano moral? Sim, eu pedi dano moral. Eu pedi... Eu achei que eu fui... como o professor sempre disse nas aulas, né, a gente tem que tomar muito cuidado com o valor, né, que a gente pede. Sim. Eu pedi um valor que eu acho justo, razoável, R$30 mil de dano moral. Sim. Mais ou menos 2 vezes o valor do principal, né? Isso, eu pedi 30 mil. Justo. Mas eu acredito que a gente tem que analisar de caso para caso, por exemplo, da cliente que eu falei aqui mais cedo, que já tem um problema de saúde, já está com um problema de saúde por conta da prótese. Aí o valor dela será outro, né? Exatamente. Exatamente. A gente tem que analisar caso por caso, né? Mas você concorda? Se a Allergan começar a perceber que 14 mil foi o que foi determinado no seu procedimento, e de repente ela perde mais 30 no final, mais 20, que seja que o juiz arbitre, já dobrou, né, o valor do procedimento. Então cada ação já viram 2 procedimentos no custo dela e não um só, né? E se a gente for levar em conta que o preço da prótese é R$2 mil, tá, ela vai pagar lá na frente R$30 mil. Sim. Então, talvez ela realmente lá na frente ela pense mais para negar essas administrativamente, né, falando. Exatamente. Porque realmente isso vai ficar muito mais caro para ele. Exatamente. Tem uma pergunta aqui, professor, deixa eu responder vamos abrir, vamos ver o pessoal agora. Quem quiser fazer perguntas, vamos abrir uns 10 minutos, pode ser? Pode, São 7h40, vamos até as 7h50, 10 minutinhos de pergunta aí. Quem quiser Tem uma pergunta aqui da Rosenita, perguntando se... Oi, Rosenita. Boa noite, Rosenita. Ela está perguntando Rosenita é da primeira turma. Legal. Vou trocar por outra prótese de outra... Não é a mesma marca. Não é a mesma marca. Legal essa sua pergunta. Eu não sou obrigada a colocar a mesma prótese, né? A prótese deles deu defeito e agora eles têm que me ressarcir com o mesmo valor e eu escolho a prótese que eu vou colocar. No meu caso, eu escolhi outra marca, até mesmo porque o meu médico não está mais trabalhando com a Allergan, porque eu não sei. Por que será? Então, né? Achei um pouco suspeita. Ele está trabalhando com outras 2 marcas e eu optei por uma outra diferente, que é hoje, pelo que eu entendi, é que é a mais usada no mercado. Tá. Você decidiu isso junto com o médico? Junto com o médico. Tá.
Deixa eu ver aqui, deixa a live salva, vai ficar salva e a gente vai tentar baixar ela depois e disponibilizar no meu canal do YouTube, aí o céu é o limite. Ótimo. Vamos lá, a Milena perguntou se o seu caso estava dentro dos lotes de risco. Sim, são 3, né? São 3. Tá. São 3. Eu não lembro a numeração exata, mas são 3 lotes, né? Grandes. Tá, que são anos com essa numeração. Se você falou em 3 milhões, né? No mundo? Isso, isso. Por exemplo, tem o caso de paciente, de cliente que tem prótese há 14 anos e está no lote. Está nesses lotes de prótese com defeito. E a minha, que tem 5 anos, a minha cirurgia tem 5 anos e meio, também estava no... Então, tem um lapso temporal muito grande. Se a gente for pensar aí, desses 2 exemplos que eu dei aqui, 15 anos e 7 anos, 8 anos aí de pessoas que receberam, que estão com essa prótese e ainda não sabem. Caramba. O Jonathan está perguntando se houve pedido de danos estéticos em razão da cicatriz da cirurgia da troca. A gente não pediu danos estéticos, né? Não pediu. Foi o dano moral, né? Até porque a cicatriz você já tem, né? Ele faz o mesmo corte, ele usa a mesma... Eu acredito, eu não entendo que caiba, porque assim, a pessoa já tem essa cicatriz, porque ela passou pelo procedimento, né? Sim. No meu caso, é a cirurgia que ele tem invertido, as mulheres vão me entender. O tem invertido, né? Tá. E eu vou ter que fazer novamente a mesma cirurgia. Então, o meu médico até me alertou sobre isso. Olha, sua cicatriz que tá 100% vai ficar vermelha novamente, vai demorar um tempo. Começa todo o processo de cicatrização de novo. Não tem problema, a cicatriz a gente resolve. Não, tá certo. E isso acaba entrando no pedido de dano moral, né? Isso acaba sendo englobado, né? Legal. Então vamos seguir aqui. Se a gente vai disponibilizar o número do processo, depois a gente vai avaliar o processo, ele está sob sigilo, porque tem questões de intimidade e tal, depois a gente avalia como é que a gente passa algumas informações mais para vocês, tá bom? Dainha está perguntando onde acha os números desses... Na live que o professor tinha travado, mas na live do YouTube do professor tem todos esses dados, né? E aqui eu tenho um post no meu Instagram aqui também falando, tem alguns meses esse post, mas descer ali no feed vai encontrar, ali tem falando todas essas informações. Isso. Dá uma chegada lá na live lá do YouTube, que está lá no meu YouTube, que tem todos os caminhos para vocês entenderem aí, certo? Maravilha, a Dawana aparecendo aqui. Aê, Dawana. Oi, Adal. Maravilha, estamos esperando a sua liminar, hein, Dawana? Semana que vem não pode passar, hein? Sem desculpa. Isso aí. Legal. Maravilha, acho que o pessoal já encerrou as perguntas. Acho que sim, né? Tem mais alguma? Eu não consegui acompanhar o bate-papo aqui, tem bastante... A Rosanita, nessas lives a gente normalmente não acompanha, porque a gente está focado no diálogo, mas a galera vai conversando entre eles aqui, é gostoso esses encontros, eles são gostosos. Qual seria a responsabilidade da Anvisa nesses casos, Rosanita? Eu acho que a responsabilidade da Anvisa é bem reduzida, porque eu acho que a Anvisa fez o que ela deveria fazer, no momento que ela ficou sabendo, que é suspender de maneira cautelar, né? Ela deu uma cautelar, já suspendeu imediatamente os lotes, tal. No site da Anvisa tem todo o histórico, né? Eu acho que ela correu, na verdade, quando ficou sabendo, até com medo da responsabilidade. Se o processo de aprovação desses produtos na Anvisa seguiu todos os controles, como, aliás, no mundo inteiro, né? Ele estava aprovado em todas as agências do mundo, no FDA, essa prótese estava aprovada no mundo inteiro. Então... acho difícil a gente atrair a responsabilidade da Anvisa. Eu acho que a responsabilidade é da empresa mesmo, tá? Da Allergan. Tem uma pergunta aqui, que eu encontrei da Deinha. Vocês sabem até quantos anos podemos recorrer na troca depois de colocada a prótese pelo prazo do CDC? Pelo CDC tem aquela prescrição, 5 anos a partir da informação, é isso, professor? Eu acredito. A partir do momento que a pessoa fica sabendo? É que assim, vamos dizer o seguinte, a pessoa aí está sob um risco permanente, né? Ah, tá. Pois é, ela está sob uma situação de risco permanente. Como eles não, aí é que está a história, como eles não trataram como recall,
e não fizeram, porque quando você trata como recall o negócio, você tem todo um regramento próprio. Tem até uma portaria do Ministério não sei lá como é o nome, mas o Ministério da Justiça, o Ministério do Sérgio Moro, Ministério da Segurança Pública, sei lá. Mas ele soltou uma portaria logo que ele assumiu, no ano passado, no começo do ano passado, em que ele inclusive regulamenta como devem ser feitas as comunicações de recall. Tem uma série de obrigações que devem ser cumpridas no recall, uma série, principalmente a ampla divulgação. Como eles não deram essa ampla divulgação e não trataram como recall, eu diria que isso daí, assim, não dá para a gente contar dessa informação ampla, ampla, entre aspas, né, que a Allergan fez, porque não houve. Eu acho que a partir do momento que a pessoa ficou sabendo, enfim, ela vai ter que discutir, aí vai ter que ser provado quando que ela ficou sabendo, né? Uhum. Porque a gente está numa situação de potencial dano permanente. Então, é difícil você falar nesse prazo prescricional. Eu, particularmente, até indicaria, vai por precaução, dizer, olha, quando que foi divulgado da Anvisa, quando é que a Anvisa suspendeu os lotes? Data foi no ano passado, 2019 e tal, contaria 5 anos dali para não ter essa discussão no processo. Uhum. Mas eu não vejo problema em alguém que daqui 4, 5 anos descobre que está com essa prótese, enfim, e vai entrar com essa ação depois. Justamente porque não foi um recall. Tá? Não foi um recall. Então, eu acho que a Allergan acaba atraindo por não chamar a situação como recall. Certo? Certo. E aí, tem mais alguma que você localizou aí? Deixa eu ver. 95%? O que o Fábio falou que 95%? Não entendi, Fábio. Explica melhor aí pra gente, Fábio. Fábio é médico aqui na minha cidade. Ah, é? Que legal. A gente chegou a conversar sobre esse caso. Vamos lá, a Milena está comentando, né? Se ela descobrir após o linfoma, também se iniciaria o prazo, né? Novamente. Então, tem diversas situações aí, né? Então... Deixa eu comentar aqui com vocês o caso de uma cliente. Ela entrou em contato com a empresa e a cirurgia dela ficou um valor acima do que eles pagariam. Eles têm um teto, de acordo com a resposta deles para ela, que eles têm um teto, no caso dela, que está com contratura, né? Ela já está com problema na prótese, e eles limitaram a R$14 mil o valor, ou o valor da prótese dela, que, se eu não me engano, era R$4 mil. O que passasse disso não é por conta deles. E, detalhe, prazo de 10 anos a partir do momento, do dia que ela colocou a cirurgia, que ela colocou a prótese. Se passar de 10 anos, eles não arcam com a garantia. Caramba! Puxa vida. Então, assim, como eu disse, cada caso tem uma peculiaridade, né? Tem alguma coisa, assim, que a gente tem que se atentar. Porque não é... No meu caso, eu diria que é muito simples, né? Muito fácil. Tá tudo certo, o meu problema é só o medo mesmo de ter esse problema lá na frente. Claro. Mas assim, tem muita gente que não é só o medo, né? Tem muita gente que pode estar aí com algum nódulo, com alguma coisa por conta da prótese ou não, e só vai descobrir isso a hora que aparecer, a hora que for fazer algum exame, enfim. Entendi. O Fábio acho que colocou de novo aqui, Lídia, você consegue ler aí? 700 casos no mundo de linfoma anaplásico, doença com cura de 95%. Interessante, Fábio. Mas eu não arriscaria nem ter o linfoma, ainda que fosse 100% de cura. Né? Vou passar por um tratamento, a gente sabe. Sim. E o que você fala para esses 5% que não curou, né? Sim, mas... É difícil, são situações muito complicadas, né? Por isso que a gente está comentando, quer dizer, não se detectou um problema, né? Detectou um problema. Se não fosse grave, a Anvisa não tinha tirado do mercado, né? Tirou. Então, ponto de tirar, que a gente sabe que a Anvisa tem as
as suas dificuldades, né? Para ela conseguir chegar a esse ponto de cautelarmente tirar do mercado, é complicado, né? Então, eu acho que é preocupante, né? Eles não fariam isso se não tivessem motivos justos, sem sombra de dúvida. A gente sabe como que é. Envolve muito mais do que política, tem muita coisa envolvida por trás. Então, se não tivesse uma coisa muito maior, se realmente não fosse para ser preocupante, eles não teriam essa postura. E isso me preocupa, né? Exatamente. Exatamente, Fábio. O Fábio está colocando aqui, faltou um recall bem feito, né? Isso. Porque eles não querem chamar de recall, né? Esse que é o problema. Justamente para não ter que fazer bem feito, né? Esse que é o nó, né? Isso é verdade. Pois é, deixa eu ver aqui. A Kátia está falando, né? No meu caso, a cirurgia tem um tempo estimado de 4 horas, não é uma simples troca de prótese, né? Exatamente. É aí que começa a entrar a questão do dano moral, né? Porque aí é que entra o abalo, enfim, a tua própria condição psíquica de ter que se submeter a uma nova cirurgia, anestesia, pós-cirúrgico, pós-anestésico, todos os riscos que envolvem uma cirurgia, quer queira, quer não, né? Até, enfim, qualquer procedimento mais básico tem risco, que dirá um procedimento mais complexo como esse, né? De troca de prótese. Então, é aí que entra a questão dos danos morais, né? E é aí que eu acho que enfim... É aí que entra a questão, principalmente dos danos morais, né? Eu acho que é isso, né? O Emil está perguntando aqui, peraí. A respeito das fontes do direito médico, principalmente para aqueles que estão iniciando o seu interesse, quais as principais fontes que ajudam a embasar situações como essa? Muito bom bate-papo. Obrigado por estar participando, viu, Emil? E mais legal ainda, se você ainda é estudante de direito, já está interessado nessa área, principal fonte de direito médico, vai ao meu canal do YouTube, vai lá. Isso aí, segue no Instagram. É isso, segue a Lídia, segue o pessoal que está aqui, os meus alunos que estão aqui, ó, Direito Médico Real, que é a Giane, né, o Eduardo já apareceu, a Milena já apareceu aqui, o Eduardo. Tem muita gente boa aqui. Procura essa galera que tem muita gente boa aqui no Direito Médico, viu, Emil? E o que você precisar, pode mandar direct pra gente aí, que a gente te ajuda, se precisar de indicação de livros, a gente faz também, tá bom? Isso. Milena, você viu? Não travou nenhuma vez. Travou dele comigo, não travou, verdade. Hein? Travou com a Milena, trava com a Simone e hoje não travou. Mas eu vou contar um segredo. Eu tô na casa da minha mãe com o celular do meu irmão. Olha só. Pra não ter problema. Troquei tudo pra não ter problema. Show, show. O Fábio complementou, né? Lembrando que não devemos condenar a Allergan, empresa de botox que muitos usam. Já pensou, Fábio, pensou se a toxina botulínica da Allergan dá problema, rapaz? Aí nós estamos lascados mesmo. Olha, vai faltar advogado, hein, para trabalhar nessas demandas aí. Show de bola. Vou responder a última aqui do Jonathan, está perguntando qual seria a melhor tese para a defesa dos profissionais médicos que sejam incluídos no polo passivo de ações como essa. A primeira coisa que eu indico é o seguinte, não coloque os profissionais no polo passivo dessas ações. Eu acho que não é necessário. É muito melhor o médico, nesse momento, estar ao lado da paciente do que contra. Então, eu acho que uma boa conversa, um bom diálogo, o médico vai entender, como foi o caso da Lídia, né, como ela explicou aqui, eles vão sair da defensiva e vão ajudar a paciente. Se por um acaso for incluído na lead, eu acho que é uma ilegitimidade de parte total, assim, porque ele não tem como assumir o risco de um produto que ele simplesmente é um intermediário, e esse produto, veja, ele está com todos os registros, não é um produto que ele pegou clandestino, enfim, não é nada assim experimental, é um produto que ele pega, que está no mercado, que é mundialmente famoso, enfim, eu não vejo como ele poderia ficar como réu nessas ações. Tá bom? Show de bola. Pessoal, vamos encerrando, Lídia? Vamos encerrar. Maravilha. Vamos lá. Galera, bom, obrigada. Muito obrigada, professor. Queria agradecer o convite. Imagina. Fiquei muito honrada, muito feliz. A gente trabalha no dia a dia. Eu estou sempre mandando mensagem pro professor. Qualquer coisinha acontece aí, eu confio no trabalho dele e independente, às vezes é um problema de conselho, às vezes é um problema... Eu peço socorro para o professor e ele está sempre à disposição. Agradeço, foi muito importante o seu auxílio, né, nessa ação. Eu e a Dawana, a gente ficou alguns dias aí envolvido, né, com isso. E assim, eu sou muito focada nesse... Quando eu pego alguma coisa para fazer assim, eu preciso que aquilo
se resolva logo. E enquanto não saiu aquela liminar, eu não estava dormindo direito. Mas quando saiu, a gente ficou muito feliz, né? Foi um trabalho a mãos, né? Várias mãos. Sim. E é muito mais gostoso quando a gente consegue, a gente comemora junto, a gente pode saber que o nosso trabalho realmente está valendo a pena, né? O trabalho de pesquisa, o trabalho de Exatamente. Conscientização, né? Eu gosto muito de bater nessa tecla. O nosso papel, a gente precisa usar a rede social para o bem, né? Vamos espalhar exatamente, isso, vamos fazer a nossa parte. Não precisa, lógico, se quiser me contratar, estou à disposição, mas não é só isso, né? Não é só o retorno financeiro, a gente precisa ter o nosso lado social, o nosso lado humano, se preocupar com a saúde realmente, né, do próximo. A gente não sabe como que será o dia de amanhã. E, enfim, eu estou fazendo a minha parte, eu estou muito feliz. Muito obrigada a todos que participaram da live. Participaram ativamente, né? O pessoal mandando mensagem, nem consegui acompanhar tudo. Obrigado, pessoal aqui da minha cidade e os colegas, né, do curso. Realmente estou muito feliz e, mais uma vez, professora, obrigada. Imagina, eu fico feliz demais e acho que esse trechinho final que você comentou é aquilo que a gente acredita como direito médico, né? Claro, todo mundo tem que pagar conta, né? O dinheiro tem que entrar, a advocacia é um mercado, né? Tá aí, todo mundo tem que ter, tem as suas contas para pagar, mas a gente sabe que o direito médico vai um pouco além, né? Vai um pouco além. A gente lida com a saúde das pessoas, a gente lida com necessidades das pessoas. Então, você fez isso por você, mas a gente sabe o quanto você pode fazer isso por outras pessoas que estão na mesma situação. Então, e assim, mais uma vez, obrigado pela tua generosidade de vir aqui numa live. Sei lá quantas pessoas, no final a gente vai ver quantas pessoas passaram por aqui, não foram poucas. Conta aí, professor, conta pra não, gente. Pode deixar. E aí, como é legal ver assim, você com essa sua generosidade de passar um caso que é seu pessoal, né? Transmitir aqui para todo mundo que você foi e está vencendo, né? O processo judicial é longo, é cansativo, é árduo, mas está vencendo e tomara que no final sim você consiga seus danos morais, porque isso tem que ser reparado moralmente, que você consiga os seus honorários de sucumbência, né, que faz parte, que faz parte do seu trabalho, né, você é a sua cliente. Então, parabéns, parabéns. Obrigada. E é isso, e a gente agora vai começar a organizar essas lives com os alunos, porque eu acho que não tem forma melhor da gente se sentir bem, eu e minha equipe, né, da gente se sentir bem vendo vocês tendo resultados, assim. Isso é o que deixa a gente extasiado, assim. A gente comemorou essa liminar como se fosse nossa quando você mandou, assim. Ai, que ótimo. É muito legal. E é nossa, enfim, a gente tá junto, né? Nossa, a gente construiu isso junto e sem dúvida, o trabalho de vocês foi essencial, é essencial para nós, para a construção da nossa carreira, né? Sim. No direito médico. Como o professor sempre fala, o direito médico está só começando, tem uma galera nova vindo aí, tem muito mercado. Falta profissional nessa. Eu vejo aqui como é carente, porque as pessoas não têm noção dos direitos. Os profissionais da saúde estão totalmente fora do que deveriam estar, assim, e o nosso papel é auxiliá-los, né? É fazer com que a saúde, de uma forma geral, né? De uma forma geral, enquanto trabalhando para profissionais ou dentro de hospitais, nosso papel é fazer com que a coisa funcione. E sem dúvida. Eu estou muito feliz em estar me especializando, em estar nesse meio, porque realmente é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que me faz vibrar, assim. É muito especial o direito médico e conviver com esse meio é muito legal mesmo. São as tais histórias da vida real, você é mais uma delas. É isso aí. É isso aí. Ô, Milena, obrigado, é isso aí. Lembrando, enfim, a gente está, né, o programa de formação, a Milena colocou aqui. Vou pegar o gancho dela, né? Essa semana a gente está com as matrículas abertas para a próxima turma do programa de formação. Encerra na sexta-feira. Quem quiser participar ainda, venha conosco aí, procure nos nossos canais que tá lá os links, tá bom?